Minhas águias, então estamos iniciando mais um Café com a Coach e o nosso tema de hoje é PNL, Programação Neurolinguística. A gente vai falar aqui sobre algumas técnicas da PNL, nós vamos falar também sobre como você desenvolver essas práticas e como elas podem te ajudar a chegar no seu objetivo, a chegar no seu estado desejado. Então, hoje nós vamos aprender tudo sobre programação neurolinguística. Fica comigo até o final, porque você vai sair aqui com um aprendizado riquíssimo, tá bom? E para iniciar, é importante saber o que significa PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. E o que é a Programação Neurolinguística? É quando você reprograma, é como se você já tivesse, você já foi formada, né? Você já tem ali suas crenças formadas, na pessoa que você é hoje. Na programação neurolinguística, é possível que você reprograme através de técnicas aquilo que você sente e como você se comporta. Como assim, Josi? Tudo nós podemos modificar através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Ou seja, o que você vive hoje é essa junção. E como eu posso modificar isso? Quando eu também reprogramo e eu modifico esses pensamentos e esses comportamentos. Então, o que significa neurolinguística? Significa neuro está associado ao seu sistema nervoso, né? A tudo aquilo que você pensa. E linguística que pode ser tanto de forma verbal como não verbal, ou seja, a sua comunicação. Então, exatamente sobre tudo isso a gente vai estar falando hoje. É um assunto bem interessante, eu gosto bastante. Dentro da minha mentoria, que é a mentoria Águia, eu uso muitas técnicas da PNL. E é algo que também já transformou a minha vida e que também há de muitas pessoas. Então, imagine, às vezes as pessoas até acham, uma besteira dessa, considera até uma besteira, mas a programação neurolinguística, esses exercícios, essas atividades que você faz e torna isso como um hábito na sua vida, elas são capazes de modificar os seus relacionamentos, a sua vida profissional, a sua vida emocional. Então, se adequa a tudo isso. E aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu posso fazer, né, a programação neurolinguística? E é justamente através disso, através dessas técnicas. Eu vou falar algumas técnicas para vocês hoje, mas é importante que você saiba quais são os benefícios através dessas técnicas, quais são os benefícios através dessa mudança de comportamento. E quando você coloca como hábito na sua vida, né, esses exercícios, alguns que eu vou falar aqui pra vocês vão ter, assim, consequências, gente, muito positivas mesmo. Dentre elas, você vai conseguir melhorar a sua comunicação. Olha só. Muitas pessoas elas não têm uma habilidade em se comunicar. Falar em público, esse não é o grande problema. Até mesmo porque, gente, a maior parte da população tem medo de falar em público. Esse é o maior medo do ser humano, é falar em público. Só que você tem que ter uma comunicação alinhada do que você quer passar para você mesmo e para o outro. E as suas palavras, eu falo sempre sobre isso, tem um poder muito grande, do que você fala, não só para os outros, mas para você mesma. O que você pensa ao seu respeito, seja na sua crença de identidade, na sua crença de capacidade, na sua crença de merecimento. Então, quando eu inicio os meus atendimentos, eu sempre inicio com essa pergunta, né, do quem eu sou. Quem é você? Se fosse jogar essa pergunta hoje pra você, quem é você? Como você se identifica? E é nesse momento que a gente identifica onde é que estão os seus bloqueios. Porque nesse momento, muitas pessoas se encontram bloqueadas por não se conhecerem, por não saber quem são. Então, esse processo de autoconhecimento, de você se conhecer, saber quem você é, mas Josi, às vezes eu não sei, eu me perdi, não sei. E aí é onde você precisa refletir sobre as suas características, sobre o que você tem de bom.
E aí vem mais uma vez aquela pergunta, mas eu não sei nem o que é que eu tenho de bom. E quando a gente vai analisar, muitas pessoas elas focam na sua vida mais no que elas têm de negativo do que o que tem de positivo. Olham mais para os defeitos do que para as qualidades. E nesse processo de conhecimento, é muito importante você descobrir quais são as suas habilidades, quais são as suas forças, o que você tem de bom, para que você consiga chegar no seu estado desejado. Porque a gente vai se reforçar, o nosso reforço será nessas qualidades positivas, de quem verdadeiramente você é. E o que você ainda não é, através de uma mudança de comunicação, você consegue chegar lá. É incrível, gente, assim, é algo incrível o poder que a nossa mente tem. O poder que a nossa mente tem de se conectar com aquilo que você deseja. Mas tudo isso através dessa mudança de pensamentos. A nossa mente ela tem um poder muito grande. E quando eu penso, eu começo a comunicar. Então vamos lá. Como foi que foi feito esse estudo através da programação neurolinguística? Acontece que cada pessoa ela é formada por algo que está vivendo, mas que começa a partir de sentimentos, certo? De algo que a gente consegue definir o que é. Por exemplo, quando se divide pessoas em grupos, um grupo de pessoas tristes, um grupo de pessoas felizes. Qual é o comportamento de pessoas tristes? Comportamento de pessoas tristes são pessoas que choram muito, pessoas que estão cabisbaixas, pessoa que tem o olhar para baixo. Esse é um comportamento de pessoas tristes. Qual o comportamento de pessoas felizes? Elas vivem sorridentes, elas olham para cima, elas são motivadas. É o comportamento de pessoas felizes. Então, se esse é o comportamento de pessoa triste, esse é o comportamento de pessoa feliz, tem como eu mudar o meu estado, a minha emoção, apenas eu mudando o meu comportamento. Então, se eu estou triste e eu me forço a sorrir, e eu me forço, tem até um estudo do sorriso do Shane, que é exatamente sobre isso, que fala o seguinte: se você pega a caneta, você está triste, vamos supor, você pega uma caneta e você faz isso. E você fica ali por uns 2 minutos apenas mudando o formato do seu rosto com a caneta na boca. Isso já muda neurologicamente as suas emoções. Então entende o quanto que o seu comportamento afeta nas suas emoções? Então se eu mudo o meu comportamento, eu automaticamente vou mudar o meu pensamento. Então quais são as práticas, né, da programação neurolinguística? É exatamente isso. Você começar a mudar comportamentos e automaticamente você consegue reprogramar aquilo que você pensa. Então, dos benefícios das técnicas da PNL é justamente isso, melhorar a sua comunicação. E eu sempre inicio melhorando a comunicação com você mesmo, acreditando no que você é, no que você é capaz de fazer, reforçando a pessoa incrível que você é. Porque olha só, quando o Senhor ele resume os mandamentos na palavra de Deus, ele diz assim, que resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E ali vem o segundo, que é amar ao próximo, mas eu só consigo amar o próximo se primeiro eu amo a mim mesma. Não tem como você contribuir na vida do outro, você dizer que ama o outro se você não se ama primeiro. Então, em primeiro lugar, vem você. Em primeiro lugar, a pessoa mais importante é você. Então, é esse reforço que você tem que dar pra você. Quem eu sou? Qual a pessoa incrível que tem dentro de mim? E começar a reforçar isso. E quando você reforça sobre a pessoa mais importante que é você, você comunica através dos seus comportamentos e da sua fala. Então, quando tem pessoas que dizem, mas eu sou procrastino demais, eu não consigo, eu sou muito fraca, ou eu não consigo, enfim, vem sempre essas palavras. É porque ela mesmo não acredita nela e ela passa essa comunicação e ela se comporta desse jeito. Mas quando eu começo a mudar a minha comunicação, a forma que eu falo e que eu me comporto, eu começo também a me sentir dessa forma. Então, dos grandes benefícios é justamente essa melhoria
da comunicação. Um outro grande benefício de técnicas da PNL é transformar comportamentos negativos em positivos. Por quê? Se você está se comportando, né, se os seus resultados estão sendo negativos, você está se comportando e tendo esses resultados na sua vida, é porque você está fazendo algo que não está de acordo. Imagine só, se hoje você olha para a sua vida, em alguma área você vê que não está bem, que está muito mal. Alguma coisa você fez, você se comportou para estar vivendo nisso. Então, quando você começar a mudar o seu comportamento, é basicamente, resumindo, como a lei da semeadura. A lei da semeadura, você colhe o que você planta. Então, o que você plantou lá atrás é o que você está colhendo hoje. Qual tem sido a sua colheita? O que é que você está colhendo hoje na sua vida? Avalie as áreas da sua vida e comece a perceber qual tem sido a sua colheita hoje. Quais são os frutos que você tem colhido hoje? O Senhor, Ele nos diz na sua palavra que nós precisamos ser como árvores frutíferas. A árvore que dá bons frutos, essa permanecerá. E a intenção de nós é produzir frutos. Porque a palavra do Senhor diz que quando Ele vir, Ele vai separar. E a árvore que não produz frutos, a árvore seca, ela será tirada. Então, quais são os frutos que você tem produzido? Qual tem sido a sua colheita hoje na sua vida? Quais têm sido os seus resultados? Quando você olha para a sua vida, quais resultados você tem tido hoje? São resultados positivos ou são resultados negativos? Porque se nessa análise você identificar que hoje você tem obtido resultados negativos, foi por em algum momento você plantou algo negativo e está colhendo hoje. E a gente tem que parar também com essa questão de tirar a autorresponsabilidade da gente e culpar alguém. Ah, mas eu estou passando por isso hoje porque alguém fez isso comigo. Ah, mas esse resultado negativo, eu estou passando por essa situação ruim hoje porque alguém fez isso comigo, porque alguém tirou isso de mim, porque sempre culpando alguém pelo resultado ruim que você tem tido hoje. E quando não é verdade. Porque ninguém tem o poder de interferir na vida de ninguém. É você que escolhe se as palavras do outro, se as atitudes do outro, se elas têm poder sobre a sua vida. Tudo é questão do que eu permito, porque esse é o senso da autorresponsabilidade. Quando eu entendo que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. A vida que eu tenho hoje é resultado das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Então, tudo que eu vivo hoje é resultado do que eu fui lá e fiz. Não é questão do outro, de outras pessoas, entende? Então, quando você tem esse senso de que eu sou responsável, o que eu tenho plantado, eu tenho colhido. E hoje, até hoje, eu não tenho colhido bons resultados. Então, o que é que você vai fazer a partir de hoje para amanhã você colher diferente? Então, é sobre o que você faz. Não, eu quero mudar, isso daqui não tá bom, eu quero mudar isso na minha vida. Qual o primeiro passo que eu vou dar? O que eu vou começar a fazer? Quais são as ações que eu vou começar a ter para mudar de fato esses resultados? Para mim começar a ter resultados positivos na minha vida. Então é tudo sobre você. Não é sobre ninguém, é sobre você, sobre a sua mudança. E quando eu mudo a mim, eu consigo mudar também as coisas que estão à minha volta. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Você não tem o poder de mudar ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Nós não temos esse poder. Eu consigo mudar a mim mesma. Eu consigo mudar a mim. O que está errado em mim, eu consigo mudar. Então, a colheita errada que eu estou tendo hoje foi por algo errado que eu plantei lá atrás. Então, eu tenho que começar a plantar diferente hoje para colher amanhã. Então, comportamentos negativos vão gerar resultados negativos. Comportamentos positivos vão te dar resultados positivos. Então, é a mudança de comportamento. E isso é muito forte em relação, seja quando a gente fala da linguagem verbal e não verbal, então sobre o que você diz sobre você e o que você deseja, e sobre o que você faz com você mesmo. Então é transformar o que é
né, que eu preciso fazer para melhorar isso? Mudar os meus comportamentos. Quando eu mudo esses comportamentos, automaticamente eu vou mudar esses resultados. Dentre outros fatos, tem também a questão da autoconfiança e da autoestima. Quando eu começo a executar, né, alguns exercícios, principalmente voltados à programação neurolinguística, eu desenvolvo um senso de autoconfiança e de autoestima muito grande. Porque imagine que você está perdido em você mesma. Você olha assim e diz, eu não me conheço. E às vezes a gente traz pra gente um peso muito grande de algo do que as pessoas falam sobre a gente. E não do que eu realmente acho de mim. E quando eu me conheço e eu reforço essa imagem positiva ao meu respeito, eu desenvolvo em mim a autoconfiança e a autoestima. E quando eu falo de autoestima, gente, não é só de você chegar, vestir uma roupa, se maquiar, se cuidar, de autocuidado. Não é só sobre isso. É sobre olhar pra você e você se achar incrível, extraordinária. É você olhar pra você e dizer, eu admiro a pessoa que eu me tornei. Eu admiro a história que eu passei. Eu admiro aonde eu cheguei. Porque muitas mulheres, principalmente, têm se perdido exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto é que muitas mulheres têm se perdido. Pela história triste que viveram. Pela história, pelos problemas que enfrentaram. E se prendem nisso. E não consegue olhar pra si, olhar no espelho e admirar a pessoa que é. E quando eu falo isso, eu não estou falando só esteticamente falando. Porque a beleza exterior, ela primeiro precisa começar no seu interior. Porque quantas mulheres têm que se empiriquitam toda, que andam extravagantes, que mostram aquela imagem, mas por dentro estão destruídas. Toda mudança, ela começa de dentro pra fora. O seu externo, ele reflete o seu interno. Então, começa a arrumar a casa de dentro para fora. Começa a mudar aqui, ó, em você. A admirar a sua história. A admirar tudo que você passou. A olhar para os seus erros e falar assim, eu aprendi. Esse erro me ensinou. Essa escolha errada me ensinou para não escolher dessa forma de novo. Essa decisão me ensinou. Porque se você ficar paralisada nas decisões erradas, se culpando, a culpa te paralisa. A culpa te paralisa. E você para de olhar para você com admiração. Para de esperar elogios de quem está de fora. Para de esperar a aprovação dos outros. Para com isso. Quanto mais você necessita de aprovação dos outros, isso é assim o seu sentimento de rejeição pulando, gritando dentro de você. Sabe, se você passou em algum momento na sua vida, lá na sua infância, se você não teve a presença de um pai ou de uma mãe, se você se sentiu rejeitada, se você se sentiu abandonada, lá atrás na sua infância, se isso faltou em você, hoje, possivelmente você viva desse jeito, esperando a aprovação do outro, fazendo de tudo pelo outro para ser aceita pelo outro e esquecendo de você. Então, o primeiro passo é você olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você e falar assim, quem eu sou? O que é que eu tenho assim de incrível? O que é que eu tenho de incrível dentro de mim? O que é que eu posso olhar no espelho e me parabenizar? E admirar em mim. Eu costumo sempre dizer isso, gente. A pessoa que mais ama a mim mesma sou eu. Eu não espero por ninguém olhar pra mim e dizer quem eu sou. E quando alguém fala algo contrário do que eu acredito que eu sou, entra no ouvido e sai no outro. Não faz nenhum sentido e não tem espaço dentro de mim. Pela certeza que eu tenho da pessoa que eu sou. É como se fosse assim, ó, analisa dessa forma. Você é mulher, né? Você é mulher, Deus te criou mulher, você sabe que você é mulher. Se alguém chegar pra você e dizer assim, você é um homem, você vai acreditar nisso? Você tá louca essa pessoa? Que coisa sem sentido, eu sou uma mulher. É a mesma coisa em relação a quando alguém chega e te critica de alguma forma e te aponta de alguma forma e você dá espaço. Por quê? Porque você não sabe quem você é.
Porque você não tem reforçado isso em você, porque você não confia em você mesma. Porque você não tem essa autoconfiança, você não tem sua autoestima, você não sabe, você se perdeu no meio do caminho. Então, quanto mais você reforçar a pessoa que você é, e olha só como isso é tão importante, como isso é tão poderoso. Quando alguém chega diante do Senhor e diz assim, mestre, quem o Senhor é? Ele diz assim, eu sou o que sou. Ele traz ali a certeza de que eu sou o que sou. E se eu fizer essa pergunta pra você, você sabe me responder com convicção? Você sabe responder com convicção? E quando eu falo quem você é, não é só pra você dizer eu sou mãe, eu sou esposa, não. Quem você é? Tem até um exercício que é até para reforçar essa questão de quem você é, de você descrever ali 30 características positivas ao seu respeito e reforçar ela todos os dias, até você se tornar. Tem uma frase de Paulo Vieira que ele diz assim, treine até se tornar. O que isso quer dizer, treine até se tornar? É que você, se você ainda não é, fale, decrete, profetize sobre sua vida até você se tornar. Mas eu sou insegura, mas eu sou tímida, mas eu sou muito medrosa. Muda essa comunicação. Muda essa comunicação. Decrete todos os dias pra você mesmo. Eu sou corajosa, eu sou confiante, eu sou uma mulher de fé, eu tenho intimidade, sabe? Começa a mudar. O que você hoje identifica em você, que é negativo, muda para o positivo e decreta isso todos os dias até você se tornar. Profetiza isso na sua vida todos os dias até você se tornar. Que aí, de fato, você chega lá. E tem alguns exercícios, eu vou falar sobre eles para vocês, que reforçam a pessoa que você é, algumas técnicas. E eu diria pra vocês, gente, algo que pra mim é muito importante, e desde muitos anos eu tenho isso comigo, eu sempre tenho pessoas que são, como se fosse assim, eu já até falei há muito tempo a questão da modelagem, que é você ter pessoas pra você se inspirar. Nós temos um neurônio, que é o neurônio espelho. Esse neurônio, ele é como se, por exemplo, eu não sei se você já passou por essa situação, eu acredito que sim. Você está num local e de repente uma pessoa abre a boca, né, boceja. E é como se fosse uma coisa que todo mundo começa a bocejar. O que isso significa? É o seu neurônio espelho que faz essa espelhagem. Então a espelhagem, ela praticamente é como se você repetisse comportamentos de quem está à sua volta. E é por isso que é tão importante você selecionar as pessoas que estão à sua volta. Porque nós somos a média das 5 pessoas que estão ali mais próximas de você. Então, por isso, a importância de você selecionar o que você assiste, o que você ouve, o que você vê. E dentro da programação neurolinguística, nós até temos esses três áreas que nós diríamos que são de percepção, né? Existem 3 tipos de percepções que nós nos adequamos, que é a visual, a auditiva e a sinestésica. Tem pessoas que elas são mais visuais. O que isso significa? Elas são mais atraídas pelo que elas observam, pelo que elas veem. Elas precisam ver e elas se conectam com isso de forma mais clara. Tem pessoas que são mais auditivas, pelo que ouve. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito auditiva. Eu sou uma pessoa, até mesmo porque minha linguagem do amor é também palavras de afirmação, então eu sou muito pelo que eu ouço. Então, palavras positivas, ouvir palavras positivas, isso me faz muito bem, assim como também palavras negativas me destrói demais. Então eu sou muito auditiva. E tem também pessoas que elas são mais sinestésicas, elas precisam sentir, tocar, elas precisam dessa questão do toque. Então tem essas três percepções que influenciam no que nós comunicamos e nas informações que a gente obtém. Mas trazendo para isso, quando a gente traz para a questão da espelhagem, como eu sou muito auditiva, assim, o meu dia, eu sempre estou ouvindo coisas que reforcem a pessoa que eu sou e onde eu quero chegar e que me incentive, que me movam.
Então, o que acontece? Por eu ser auditiva, o que, que eu preciso? Eu preciso saber o que eu estou ouvindo, seja no meu Instagram, seja no YouTube, enfim, seja um livro que eu leio, tudo isso interfere na pessoa que você é. Então, eu preciso selecionar tudo o que eu ouço. Pessoas mais visuais precisam selecionar tudo o que vê. Então, diante disso, a mudança, por isso que a mudança sempre começa a partir de você. O que você tem visto, o que você tem ouvido, sabe? Tudo isso interfere no comportamento da pessoa que você é hoje. Então, selecione muito bem em relação a isso. E tenha pessoas, eu tenho assim, umas 4 pessoas que para mim são modelos de vida a ser seguido, né? A gente chama de mentores, enfim. O nosso maior exemplo, nosso, com certeza e sem dúvida, é Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso maior modelo de vida, é Cristo, porque, né, nós somos imagem e semelhança do Criador, então o nosso maior modelo precisa ser o Senhor. Mas você precisa selecione pessoas para ser modelo de espiritual. Eu tenho mentores, pessoas que para mim são exemplos de fé. E que pra mim ali são coisas que eu espelho, que eu modelo, que eu acompanho, que eu vejo, que eu leio, que eu assisto, que eu ouço. Porque isso me motiva, isso me ajuda. Então, eu tenho pessoas que são pra mim modelo de fé, eu tenho pessoas pra mim que são modelo em relação a casamento, eu tenho pessoas que pra mim são modelo em relação ao profissional. Então, quando você se apega a isso, essa pessoa pra mim é uma referência nisso. E começa a acompanhar essa pessoa e começa a visualizar o que é que essa pessoa faz. Como foi a trajetória? Onde anda? Com quem anda? O que fala? O que faz? Em quais os ambientes? E você começa ao que a gente chama de modelagem e você se aproxima cada vez mais disso, mais você muda os seus comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. Agora, se você também tem o contrário, você tem uma área da sua vida que não está muito boa e você começa a dar ouvidos a pessoas que estão com a vida pior do que a sua, como é que você acha que você vai colher resultados diferentes? Como é que você acha que a sua colheita vai ser diferente? Eu sempre falo isso. Gente, eu não dou ouvidos. Quando alguém vem me falar alguma coisa, ou vem dizer, né, aquela crítica construtiva, ou vem falar, vem querer dar a sua lição de moral, eu sempre avalio e coloco nos pontos. Essa pessoa tem moral para falar o que tá falando? Essa pessoa tem... Qual a trajetória dela? Ela realmente é alguém que eu preciso realmente ouvir? Que eu preciso realmente seguir? Então, faça essa avaliação de tudo aquilo que você tem acompanhado, tudo aquilo que você tem visto. Porque isso é muito importante e é uma das grandes coisas que às vezes impedem. Às vezes você pode ter, por exemplo, um grande sonho. Você sonha com algo grandioso e você compartilha esse sonho com alguém que não te apoia, que não concorda ou que não quer. E uma palavra que essa pessoa te diz, ela pode te paralisar. Então, veja só, tem um exemplo, nós temos o grande exemplo de José. Na palavra do Senhor, José, ele foi lá e foi contar o seu sonho para os seus irmãos. Não foi para ninguém de fora. Ele foi contar o seu sonho para os seus irmãos. E os irmãos dele, movidos por uma grande inveja, por sentimentos tóxicos, fizeram o que com José? Acabaram com a vida de José. Venderam o seu irmão, jogaram no buraco, venderam o seu irmão. Enfim, tem toda a história da vida de José. Porque ele compartilhou o sonho dele com pessoas erradas. Então, às vezes, o que pode estar te paralisando, às vezes você tem um projeto, às vezes você tem algo muito grandioso e você compartilha com as pessoas erradas aquela energia, aquela palavra acaba te paralisando. E muitas vezes essas palavras vêm até de pessoas bem próximas da gente. Então, se você tem um sonho, se você tem algo que você deseja na sua vida, se você tem um projeto na sua vida, sabe? Compartilhe com pessoas selecionadas e com pessoas que vão poder te apoiar e vão poder te impulsionar, vai te motivar. E não com quem vai ser o primeiro a te apontar, te criticar e dizer, não, você não consegue.
Cerque-se de pessoas que vão te dizer, você consegue, vai lá. O que é bem mínimo número, mas existe. Mas tem. Uma outra questão é a ancoragem. Uma outra técnica é a ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem é quando você reforça a sua vida em algo de muito grandioso, feliz, impactante que aconteceu na sua vida. É como se fosse assim, você está passando por um grande problema hoje. Você tem algum problema hoje que te incomoda. E o que é que você precisa fazer, né, para tirar o foco desse grande problema? E é o que eu costumo sempre falar. Nós temos esse hábito, né, temos essa tendência a sempre focar mais no problema do que na solução. É o que eu costumo sempre, eu faço até essa analogia de uma grande parede branca e aquele pontinho preto, e a gente não foca na grande parede branca, a gente só foca naquele pontinho preto. E na ancoragem, o que é que a gente faz? Eu sei que existe o pontinho preto, eu sei que existe o problema, eu sei que o problema está ali, então eu preciso ser um solucionador. O que é que eu vou fazer para resolver? E que depende de mim, que eu posso resolver. E aí, quando eu olho para aquele problema, eu preciso olhar também e lembrar, traz aí, vamos fazer isso agora, juntas. Olha aí para o grande problema que você está passando hoje, né? Identifique esse problema. Automaticamente, agora, após você ter pensado nesse grande problema, eu quero agora que você lembre de algo muito bom que aconteceu na sua vida. Algo muito poderoso que aconteceu na sua vida. Um momento que você estava assim, muito, muito, muito feliz. Como era que você estava? Como você estava se sentindo? Lembre de cada movimento. Lembre, sabe, de como você se comportava, como você estava vestido, do cheiro. Traga todos os sentidos desse momento. Seja através da visão, como era o lugar, seja através do olfato, qual era o cheiro, da audição, o que é que você estava ouvindo. Traga esse sentimento novamente do momento que você estava muito feliz. E após você sentir tudo isso que você sentiu lá atrás, de você lembrar disso, retorne para o problema que você está hoje. Quando você faz isso, você vai ver que a dor ou a tristeza que você tinha daquele problema, ela diminui. Por que isso acontece? Porque eu estou ancorando aquele meu sentimento em algo muito bom que aconteceu e eu trago esse sentimento novamente. Então, todas as vezes que você se sentir muito triste, que você se sentir mal, lembre de algo muito bom que aconteceu, sinta como você estava se comportando, como você estava naquele momento, que isso faz com que você fique melhor e aquele sentimento ruim, ele diminua a intensidade. Então, você pode estar fazendo sempre essa técnica. Uma outra coisa que eu sempre recomendo, é o reforço positivo. Tem até um vídeo que é bem interessante, esse vídeo falando sobre a importância do reforço positivo. O que significa o reforço positivo? Elogios. Enquanto você está aí preocupada em receber elogios, você poderia mudar o seu comportamento elogiando outras pessoas. Gente, o poder que tem em você elogiar sinceramente o outro é muito grande na sua vida. Impacta, você às vezes pensa que vai impactar outro, mas impacta ainda mais você. Por quê? Eu só ofereço para o outro aquilo que eu tenho. Eu só ofereço para o outro aquilo que eu já tenho. Quando você começa a olhar para o outro e começa a identificar coisas positivas que o outro tem e você fala. Nós vivemos hoje em uma geração, gente, que as pessoas, elas não têm mais isso. Sabe? De elogiar o outro. As pessoas, elas pensam muito mais em criticar, em falar, ou até reparar o defeito e comentar o defeito do que elogiar. E quando alguém faz algo muito bom e que eu critico, ao invés de elogiar, de reforçar, eu estou tirando aquilo, é o que tem dentro de mim. Se eu elogio e se eu admiro o que o outro fez, você sabia que você atrai aquilo ali X vezes mais pra você? O poder do elogio, ele é muito grandioso quando você faz isso com o outro. E é até um dos exercícios que eu aplico dentro da mentoria, de você todos os dias elogiar no mínimo uma pessoa por dia.
Mas é um elogio sincero. Você olhar para a pessoa e elogiar, ou por uma atitude, ou como ela está, enfim, você olhar e elogiar. Nossa, como você está linda hoje, que cabelo lindo. Nossa, eu admiro demais você por isso e isso que você fez. Se desafie a elogiar uma pessoa por dia. Você já vai começar a ver a diferença na sua vida. Quando você está elogiando, é um elogio sincero. Você está admirando o outro. E quando você admira o outro, isso já começa de dentro de você. É por isso que eu sempre digo que a mudança começa de dentro para fora. Então, o reforço positivo, ele traz consequências grandiosas na sua mudança como pessoa. Quando você reforça o outro, quando você elogia o outro, quando você vê qualidades no outro e você admira e bate palma. Entenda que quando você admira o outro, você bate palma pro outro, você tá atraindo aquilo também para você. De alguma forma, você atrai também para você. Mas quando eu olho pro outro só com o olhar de crítica, com o olhar de maldade, com o olhar de inveja, só atraiu isso para mim. Então é muito importante você aplaudir, elogiar o outro. Tem também um outro método que é através da visualização. E eu sempre falo da importância da visualização. Quando eu tenho definido e com clareza onde eu quero chegar. Um grande objetivo que eu quero alcançar. O coach, gente, olha só, o que é o coach? O coach é você identificar o seu estado atual, como eu estou hoje. Como é que eu estou hoje na minha vida profissional, no meu emocional, no meu espiritual? Como é que eu estou hoje? Estou assim. Como é que eu quero estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar? Então, o que é que dentro de um processo de coach a gente faz? A gente identifica como você está hoje, que é o A, né? Ali é o estado A, como você está. E o B é onde você quer chegar. Então, a gente vai traçar um planejamento para você chegar no seu estado B, no seu resultado, no seu objetivo. Só que o que acontece com pessoas que apenas sobrevivem, que apenas trabalham para pagar a conta, que apenas vivem por viver, elas apenas sobrevivem. Não tem taxada ali, não tem clareza do ponto em que quer chegar. Minha vida já tá bagunçada mesmo e entra ano, sai ano e continua tudo do mesmo jeito ou pior. Se eu quero que amanhã seja diferente, mas o que de fato eu quero? O que de fato eu almejo? Por que a palavra do Senhor diz assim, que tudo que pedires, recebereis? E sabe por que não recebem? Porque não sabe pedir, porque não tem clareza ao pedir, porque não sabe o que deseja alcançar. O que de fato você deseja, o que você quer alcançar? Porque é esse sonho, e tudo começa com um sonho, mas só sonhar não é a certeza que vai realizar. O primeiro passo é sonhar. Depois que eu sonho, eu planejo, venho planejar e venho realizar. Mas tudo começa de um desejo muito grande que você tem dentro de você. Qual é o seu grande projeto de vida? Nós estamos em fevereiro de 2024. Em dezembro de 2024, como é que você quer estar? O que é que você quer realizar? Porque vai ser esse objetivo seu que vai te motivar no seu trabalho hoje, no seu relacionamento hoje, na sua convivência hoje, no seu espiritual hoje, que vai te motivar todos os dias a viver, a acordar, a viver o seu dia sabendo que você vai alcançar aquilo ali. E é o poder da visualização. Então, o que é a visualização? Eu tenho algo que eu desejo muito. E você começa a materializar isso na sua mente. Porque o que é fé? Olha só o que a Bíblia diz que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e você ainda não conseguiu ver fisicamente. Mas aqui você consegue. Isso é fé. Então, eu começo a materializar tudo aquilo que eu desejo viver. E eu tenho fé o suficiente que isso vai acontecer. E que eu vou viver tudo isso. E eu começo com as minhas ações. Porque o que é a fé, ela vem junto com as obras. E eu começo a agir em busca daquilo que eu desejo alcançar. E eu começo a visualizar.
Eu começo a visualizar aquela vida que eu desejo. E eu começo a mentalizar. E eu começo a me comportar. E aí vem justamente essa virada de chave. Minha mente e minhas atitudes. Em prol de onde eu desejo chegar. E eu começo a viver esse processo. E é o que é fantástico. E o mais interessante, gente, eu digo isso por experiência própria, não é quando você chega lá. É o processo que você passou. O processo, a jornada, ela é muito importante. E tem até além da visualização, tem até uma outra técnica que é da gratidão. Inclusive hoje no meu devocional, o Senhor falou muito ao meu coração sobre o poder da gratidão. E a gente fala muito, e quando a gente traz essas práticas da programação neurolinguística, a gratidão é algo fundamental. Todos os dias você agradecer, todos os dias você agradecer pelas mínimas coisas. Se você não é grato pelo que você tem hoje, se você não olha e você não, e seu coração não arde de satisfação pela vida que você tem hoje, por tudo que você viveu, por tudo que você tem colhido, por tudo que você tem vivenciado, você não está preparado para ir para o próximo passo, para o próximo nível, para viver o mais. Quanto mais grato você for, mais você terá uma colheita fértil, você terá um campo fértil, você terá frutos grandiosos. A gratidão, eu diria que é o primeiro grande passo. Se tem alguém, e isso serve tem até técnicas trazidas para gratidão justamente nisso. Tem alguém que me feriu, tem alguém que está me fazendo muito mal. Só o fato de você agradecer, você pensar assim, em 3 coisas boas que essa pessoa faz. E você começar a agradecer por essas 3 coisas, você começa a tirar mágoa, começa a tirar rancor, começa a tirar ódio de dentro de você, que só destrói você. Então comece a agradecer. E eu tenho até uma técnica que é a do diário da gratidão. E eu até coloco para as meninas que estão comigo na mentoria para fazer isso. Todos os dias você escrever 10 agradecimentos. Não é só você pensar. Tem gente que diz, mas eu sou grata. Mas não é só você pensar. Você ir lá e escrever, eu agradeço por isso, por isso, por isso e por isso. E começar a escrever. Eu há 5 anos, já tem 5 anos, que isso é um hábito na minha vida. Todos os dias de manhã eu tenho que escrever agradecimentos. Por quê? Porque isso reforça em mim e reforça através da escrita o quanto que eu tenho que lembrar por coisas boas. E tem até um reforço para ainda quando chegar na noite, antes de você dormir, você lembrar o que foi que eu fiz de bom hoje. Eu gosto de antes de dormir, na hora que eu tô ali, que eu já vou pegar no sono. Isso tranquiliza pra você que tem insônia, ou que tem alguma ansiedade, estresse. Lembra, no meu dia de hoje, o que foi que teve de muito bom? Pra você agradecer por algo. Não é possível que todos os dias você não tenha uma coisa boa que aconteceu no seu dia. Porque o que acontece que vem aqueles pensamentos acelerados e que te deixam mal, e principalmente à noite? São pensamentos negativos de coisas ruins que aconteceram ou de coisas ruins que podem acontecer. Mas sabe o que é que eu penso? Eu penso assim, o que foi que teve de bom hoje? Eu não vou lembrar do que teve de ruim, eu vou lembrar de coisas boas que teve no meu dia de hoje. Hoje aconteceu isso, então eu forço minha mente a lembrar de alguma coisa boa que aconteceu. De algo que eu preciso ser muito grata. Quando eu acordo de manhã, eu já acordo também agradecendo. E já pensando no que eu vou viver, já profetizando, eu vou viver isso aqui. Eu tenho o meu mural, que é o que a gente traz da visualização, o meu mural da vida. Eu olho assim, eu digo, é isso aqui que está reservado para mim. É isso aqui que eu vou viver e é isso que vai me motivar a viver o dia de hoje. Com intensidade, na intensidade certa. Nada fora do lugar, mas na intensidade certa para me viver tudo isso que está reservado para mim lá na frente. Então, gente, se fosse para me listar aqui, tem várias técnicas que são assim muito, muito poderosas mesmo nessa mudança e que são coisas que você pode assim trazer para o seu dia a dia. Não é coisas tiradas do nada, é comprovadas, coisas assim que pessoas de sucesso já colocam e que transformam vidas, mas isso você precisa colocar como assim prioridade na sua vida. Cuidar da pessoa mais importante que é você. Então, é possível, se você acha assim, mas pra mim não tem mais jeito. Mas já tem tanto tempo que eu vivo assim, tanto tempo que eu passo por isso, tanto tempo que tá dessa forma. Eu quero te dizer que tem jeito sim. Que é possível. Que é possível quando você muda os seus comportamentos. E o que você não tem hoje, sabe por que é? Porque você não sabe. Porque se você tivesse, você já teria mudado. Então, o conhecimento, gente, tem uma coisa que
que eu não me canso é de procurar conhecimento. Porque eu sei que conhecimento é uma coisa que ninguém me tira. Se me tirassem tudo hoje e só me deixa assim, o que eu sei, eu tenho certeza que eu continuaria muito bem. Então eu invisto em conhecimento muito, eu invisto em curso, eu invisto em livro, eu invisto no que eu ainda não sei. Eu procuro conhecer, eu procuro saber, porque eu sei que isso agrega muito na minha vida. E quando eu agrego na minha vida, eu consigo contribuir na vida do outro. Porque essa é a nossa missão. Quando alguém diz, mas qual é o seu propósito? Seu propósito é contribuir na vida do outro, de alguma forma. É você poder contribuir na vida do outro. Eu só consigo contribuir na vida do outro quando eu me encho, quando eu transbordo. Eu não vou conseguir tirando pedaços meus. Eu consigo contribuir transbordando. É assim que eu consigo contribuir. Então, quando eu entendi que a minha mudança, não seria eu querendo mudar o que estava à minha volta, mas mudando a mim mesma, eu passei a ver os resultados na minha vida. Então, cuide da pessoa mais especial que é você. Sabe, cuide e procure o que você ainda não sabe, se desenvolva e se conheça. Procure, se você não consegue sozinha, procure ajuda de quem tem ajuda para te dar. Mas não se perca, não deixe entrar ano, sair ano, continuar tudo do mesmo jeito. Não deixe a casa interna sua bagunçada, limpa essa casa. Limpa o seu interior e você vai começar a ver a mudança externa. Para que você possa se olhar no espelho e ter orgulho. E amar a pessoa que você consegue ver do outro lado. Então, se ame. Não espere a aprovação dos outros. Não espere que os outros te aprovem. Não espere a palavra dos outros. Mas que parta primeiro de você. Acredite no seu potencial. Acredite na pessoa incrível que você é. E isso vai começar a ser verbalizado, colocado para fora, quando você muda esses comportamentos. Então, tudo é possível. É possível reprogramar, é possível, sabe, trazer de volta. É possível, não pense que tá acabado. Você consegue. Então, que haja essa mudança em sua vida. É o que a palavra do Senhor diz, né? Corpo, alma e espírito. Que haja essa transformação. Nessas 3 áreas, as 3 principais áreas que precisam dessa mudança, dessa transformação. E com técnicas, com exercícios, com novas práticas, com mudança de comportamento, você consegue essa mudança. Certo, meus amores? Então é isso. Tem muito mais conteúdo em relação a esse tema. É algo que eu gosto muito, é algo que eu vivo na prática mesmo, real. Mas aí a gente não consegue falar aqui na live tudo. Mas qualquer coisa, se vocês precisarem de mim, pode me falar, me dê o feedback de vocês, o que vocês acharam. E até o nosso próximo Café com a Coach.